Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre humildade. Nossa, é uma das coisas que eu acho mais difíceis de falar, né? Porque quem é humilde, né? Para começar, eu queria refletir sobre a palavra humildade, né? Sua origem, né? O que significa humildade? Então, assim, a palavra que originou humildade, né, foi uma palavra grega, né, humus, né, que significa terra. Então, assim, a origem da humildade é como uma palavra terra. A humildade vem da terra, né? Humilde, né, que vem tem a mesma origem em humus, né? E vem do grego, uma outra palavra grega que é humilis, significava literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Então, humilde é aquele ou aquilo que fica no chão. Humildade vem de terra. É importante assim a gente conhecer um pouquinho da origem, né, para a gente tentar entender o que é humildade, né? Quem que é humilde, então? O que é ser humilde? Humilde, então, é aquele que tem, né, um conhecimento total de si mesmo e sabe de forma perfeita, né, que dele não pode sair nada de bom, a não ser que Deus permita. Isso é humilde, entendeu? Tem aquela passagem bíblica que Jesus encontra com um jovem rico que pergunta o que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna, e Jesus responde para ele primeiro: por que me perguntas a respeito do que é bom? Só Deus é bom. Então, é importante a gente entender isso, né? Que da gente não pode sair nada de bom, a não ser que Deus permita. Tudo de bom que tem em nós vem de Deus, né? Sozinhos nós somos maus, nós não temos nada de bom. Nós somos tão pecadores, nós somos tão omissos, nós somos tão orgulhosos. E é esse orgulho que muitas vezes vai contra a humildade. Se a gente vê assim o que Jesus fala, né, sobre humildade, Jesus fala muito sobre isso e demonstra também. Mas eu queria pegar uma passagem que Jesus fala assim, lembra? Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus fala muitas vezes sobre humildade, né? Ele fala assim, quando você chegar num lugar, ao invés de sentar na frente, senta lá atrás, né? E aí, né, se a pessoa quiser, eu estiver lá atrás, ela, não, vamos sentar mais na frente, né? Mas seria vergonhoso você sentar na frente e a pessoa, não, esse lugar aí está reservado para outra pessoa mais importante, vamos sentar mais atrás, né? Então Jesus ensina a humildade de várias formas. E uma forma também é o lava-pés. Jesus, né, chega lá um determinado momento que ele lava os pés dos seus apóstolos, de todos eles. E naquela época, né, as pessoas com mais condição tinham servos que ficavam, que lavavam os pés. Então a pessoa chegava em casa com o pé sujo, né? Pensa quanta terra ali, né? Não tinha tênis fechado, né? As pessoas andavam muitas vezes descalças ou né, com sandálias, com tudo aberto, né? Então os pés sujavam muito. E quando chegavam em casa, né, os de menos condição, eles mesmos tinham uma bacia na porta que lavavam os pés para não sujar dentro de casa. Os com mais condição tinham servo, né? Então o servo ia lá, lavava o pé para ele poder entrar de pé limpo, né? Então esse gesto de Jesus significa muito, né, por conta disso, porque Jesus que era Jesus, né, chega, pega a bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Tanto que quando chega a vez de Simão Pedro, ele fala, Senhor, tu nunca me lavarás os pés, né? Não, primeiro ele fala, Senhor, tu queres lavar meus pés? E aí Jesus fala, ó, o que eu faço agora você não entende, mas você ainda vai entender, né? E aí ele fala, Senhor, tu nunca me lavarás os pés, né? Porque não é o Senhor que lava o pé do seu servo, é o servo que lava o pé do seu Senhor na lei, né? É o normal, né? É o servo que lava o pé do Senhor. E Jesus era o Senhor, por isso Pedro fica tão espantado,
né? E aí Jesus fala para Pedro, ó, Pedro, se eu não te lavar o pé, você não vai ter parte comigo, não. E aí Pedro vira e fala assim, Senhor, então lava não só o pé, mas minha mão, minha cabeça, dá um banho então, né? Para eu ter parte contigo. E aí Jesus fala, ei Pedro, né, quem já está limpo não precisa tomar outro banho não, né? Embora nem todos aqui estão limpos, né? E Jesus referia naquele momento a Judas Iscariotes, o traidor. Mas será que hoje, né, se Jesus vier aqui lavar os nossos pés, será que nós vamos ser quem? É o Pedro que fala, não, Senhor, não vai me lavar o pé, não? Será que nós vamos ser os outros que deixam os pés serem lavados? Ou será que a gente vai ser o Judas, o traidor, que tem o pé lavado e logo depois ainda traz Jesus? Né? Quem somos nós hoje? É, em Mateus 5,3, Jesus também fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Né? E o catecismo faz uma reflexão interessante sobre esse versículo bíblico, né? O pobre em espírito. Né? Então, assim, essas bem-aventuranças que são felicidades, né? Felizes os pobres em espírito. Então, essas bem-aventuranças, elas revelam uma ordem de felicidade, de graça, de beleza, de paz. Né? Jesus, ele celebra a alegria dos pobres, porque, né, o reino dos céus pertence aos pobres. Né? Então, Jesus chama a pobreza em espírito. Que seria essa pobreza em espírito? Ela seria, então, uma humildade voluntária, né, de um espírito humano e a sua renúncia. Então, por exemplo, a gente vê também lá em 2 Coríntios, São Paulo fala assim: é, é, ele se fez pobre por nós. Né? Então, a pobreza de Deus é um gesto bonito, né? Jesus foi pobre desde o seu nascimento, né? Na estrebaria, né? No meio dos animais, quando ninguém teve tempo nem espaço para receber Jesus. Então, os animais recebem Jesus porque o ser humano é assim, né? Até hoje a gente não tem tempo para Jesus. Né? O catecismo também fala uma coisa interessante quando ele junta a humildade com a oração. E, né, a oração é a elevação da nossa alma a Deus. E o catecismo pergunta assim, né, de onde falamos nós ao rezar? Será que é das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito, como diz o Salmo 130? Então, quem se humilha será exaltado. A humildade, ela é o fundamento da oração. Como diz em Romanos 8:26, nem sabemos o que seja conveniente pedir. Então, a humildade, ela é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Nós precisamos nos reconhecer como um mendigo de Deus. Senão nem a nossa oração presta, nem a nossa oração sai do lugar. A humildade, ela é fundamental para a oração. Como Jesus, quando fala, né, de quando eles foram no templo e tinha um doutor da lei lá na frente rezando em voz alta, se enaltecendo, e no fundo tinha um pecador que nem levantava a cabeça, mas só batia no peito e falava: Senhor, piedade de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala, né, sobre a humildade desse homem, fala: essa oração chega até Deus, porque é com humildade que a nossa oração chega até Deus. Então, né, o pedido de perdão é o primeiro movimento de uma oração de súplica, né, conforme esse publicano, né? Tem piedade de mim que sou pecador. Então, ela é uma condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos repõe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Como diz São João na primeira carta de João, então tudo o que lhes pedimos recebemos dele. O pedido de, né, então a oração, esse pedido é o perdão, né? Esse perdão, ela é uma condição prévia da liturgia eucarística, como também da nossa oração pessoal. E para terminar, né, eu vou falar para vocês
5 passos concretos para a humildade, de acordo com o Monsenhor José Maria Pereira. 5 passos, então, concretos para a humildade. Primeiro, a gente procurar, na medida do possível, falar pouco da gente mesmo, né, dos nossos assuntos, daquilo que nos exaltaria aos olhos dos outros. Né? Procuremos evitar sempre a ostentação de qualidades, bens materiais, conhecimentos. Segundo passo, aceitemos as contrariedades com paciência, sem mau humor, oferecendo-as com alegria ao Senhor. Aceitemos, sobretudo, as pequenas humilhações e as injustiças que se produzem na vida diária, pensando sinceramente: que é isso para que eu o mereça? Como diz São José Maria Escrivá no Caminho 690. Terceiro passo, cuidemos de não insistir nas nossas opiniões, a não ser que a verdade ou a justiça o exijam, e empreguemos então a moderação unida à firmeza. Quarto passo, passemos por alto os erros alheios, desculpando-os e ajudando-os com uma caridade delicada a superá-los. Cedamos à vontade dos outros sempre que não esteja envolvido o dever ou a caridade. E quinto e último passo, aceitemos ser menosprezados, esquecidos, não consultados nesta ou naquela matéria em que nos consideramos mais experientes ou em mais conhecimentos. Fujamos de ser admirados ou estimados, retificando a intenção perante os louvores e elogios. Devemos procurar alcançar o maior prestígio profissional possível, mas por Deus, não por orgulho, nem para pisar os outros. Aprenderemos a ser humildes se nos relacionarmos sempre mais intimamente com Jesus. Então, esses são os 5 passos, né, para a gente ser mais humilde, de acordo com o Monsenhor José Maria Pereira. E para finalizar, né, queria lembrar um versículo bíblico, né, que está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Lembra que o demônio, né, o maior pecado dele foi o orgulho, que é um pecado capital, né, que é falta de humildade. Se a gente não nutre a virtude da humildade, se a gente não exercita, porque as virtudes também são exercícios. Se a gente não exercita a humildade, a gente cai no orgulho, e o orgulho derruba todo mundo. Até o anjo de luz, né, foi derrubado pelo orgulho. Então a humildade ela é essencial, porque sem humildade nós vamos ser orgulhosos e o orgulhoso não agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Essa é a mensagem. Um abraço de urso para você. Fica com Deus.